Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Bacharel em Teologia e Teologia Ministerial. Vamos estar estudando durante esse mês as epístolas paulinas, tanto as gerais como as pastorais. Nesta matéria, vamos estar estudando a epístola de Paulo à Igreja de Roma, a Igreja da Galácia e a Igreja de Éfeso. Quero aqui destacar para os irmãos uma particularidade. Quando falamos de epístolas ou cartas, estamos falando da mesma coisa. Tanto epístola ou cartas se refere a uma coisa só. Outra coisa que eu quero enfatizar para os irmãos é que geralmente as pessoas pregam falando que Paulo enviou cartas para Roma, para a Galácia, para a cidade de Éfeso, para a igreja que está em Roma, para a igreja que está em Gálatas, para a igreja que está em Éfeso. Precisa entender que após a morte de Jesus, ressurreição e ascensão, houve uma grande perseguição contra a igreja. Neste período, as perseguições vão acontecer por parte do Sinédrio, por parte da oposição religiosa que não reconhece Jesus como Messias. E desde o ano 64 até o ano de 2024, que as perseguições são presentes. Hoje não tão de forma direta como era antigamente. Então perceba que na época de Nero, houve 3 séculos de perseguições consecutivas. Então foram 300 anos onde a igreja foi muito perseguida. As pessoas teriam que escolher negar a Cristo para viver ou permanecer com a sua fé em Cristo e morrer. Então perceba que a história vai dizer que no anfiteatro romano, chamado de Coliseu, como também no Circo de Nero, que hoje é o mesmo lugar onde se está localizado o Vaticano, era morto 35 mil pessoas por mês. Então era uma carneficina terrível. E neste período aí, Roma está dominando a Palestina. Então precisa entender que Roma agora está perseguindo a igreja. Então a gente precisa abrir a nossa mente de uma forma lógica e entender que quando nós falamos que Paulo ele escreveu uma carta à igreja de Roma, isso não indica que tinha em Roma uma igreja física. Porque se o Império Romano está perseguindo a igreja, obviamente esse Império Romano não ia permitir que se fizesse uma igreja dentro do Império para falar mal deles, das suas tradições, das suas crenças e etc. Então, o que era a igreja de Roma? O que era a igreja da Galácia? O que era a igreja de Éfeso? A igreja funcionava de 2 formas. A igreja como organismo vivo, que era cada crente, de forma particular e peculiar, como também de forma unânime. E existia a igreja que se localizava nos locais onde os irmãos se reuniam para adorar. Então, na casa das irmãs, nos montes, nas cavernas, até mesmo dentro de sepulcros, isso se caracterizava a igreja. Então, a igreja em Roma, tá certo? Era locais onde os irmãos se reuniam, tá certo? Então, dando continuidade para os irmãos entenderem novamente, vou recapitular. Não existia em Roma, nem em Gálatas,
nem em Éfeso uma igreja física dentro do Império Romano. A igreja era nos locais onde os irmãos se reuniam para prestar o seu culto ao Senhor em louvor e adoração. Por quê? Porque Roma está perseguindo a igreja, então, obviamente, isso é uma questão lógica. Roma não ia permitir que dentro do império se fizesse uma igreja. Vou dar um exemplo aqui: a Assembleia de Deus em Roma, a Assembleia de Deus em Gálatas, a Igreja Batista de Éfeso. Entendeu? Isso não existe. Até porque a igreja está pregando contra o paganismo existente em Roma, contra a própria tirania romana, e Roma, certo, quer parar, neutralizar a igreja. E muita gente está morrendo neste período, então não tem como, isso é uma questão até lógica, de Roma permitir que dentro do império os cristãos façam a igreja para nos domingos e nas semanas ir adorar o Senhor. Então, precisa entender que a igreja funcionava como um organismo vivo, onde cada crente era a igreja, e os locais eram cavernas, montanhas, casas, e até mesmo dentro do sepulcro onde ele se reunia, e ali era caracterizada a igreja que estava em Roma. Eram os locais onde eles se reuniam para adorar o Senhor. Ok? Então, iremos tratar, ok, da primeira carta, ou da carta de Paulo à igreja que está em Roma. Das 21 epístolas do Novo Testamento, 13 são consideradas de autoria do apóstolo Paulo. Mas, como a Bíblia é um livro onde está sendo estudado por pessoas que têm o temor de Deus e que não têm o temor de Deus, há aqueles que acreditam que a Bíblia ela se diverge. Há aqueles que acreditam que a Bíblia contém erro. Há aqueles que acreditam que a Bíblia é inefável, inerrante, infalível e não contém erro. Então, das 21 epístolas do Novo Testamento, 13 dessas 21 são consideradas de autoria do Paulo, mas há controvérsia em relação a isso. 8 delas são denominadas gerais: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Uma forma de repassar as doutrinas é confortar a igreja, que geralmente estava passando por perseguição e sofrimento. Então, neste período aqui, que Paulo ele resolve enviar esta carta às igrejas em Roma, precisa entender que a igreja está passando por uma grande perseguição por parte do Império Romano. Então, nesta carta, Paulo tem como objetivo, além de outras questões, confortar o coração dos irmãos que estão passando por grande perseguição por parte do Império. Outra coisa que eu quero aqui estar destacando para os irmãos é que as pessoas pregam que Paulo ele escreve esta carta no calor da perseguição, como se Paulo ele estivesse presente em Roma. Uma coisa que precisamos aqui também entender é que Paulo ele não está em Roma quando ele escreve esta carta. É bem verdade que a autoria da carta é do apóstolo Paulo. Quando ele escreve esta carta aí, ele escreveu com amanuense, ok? Ele deixa claro que é Técio, aquele que vai escrever. Então, a autoria da carta de Paulo,
mas quem registra os relatos em relação a orientações da igreja de Roma é Técio. Então Paulo ele não escreve do seu próprio punho, Paulo escreve usando um amanuense, um escriba, um escritor da época, por nome Técio. Então a carta provavelmente foi escrita na visita de Paulo a Corinto. Então perceba que Paulo não está em Roma, conforme o relato de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ele está na cidade de Corinto e ele está ali há aproximadamente 3 meses. Então, quando ele escreve essa carta às igrejas que estão em Roma, ele está em Corinto e ele vai narrar, orientando a igreja, e Técio vai escrever as orientações de Paulo. Ok? Durante a sua visita a Corinto, Paulo vai ficar lá 3 meses aproximadamente, hospedado ali na casa de Gaio, conforme registra Romanos capítulo 16, 23 e 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 14. Então é em Corinto, na casa de Gaio, tá certo? Com a ajuda de Técio, que Paulo vai escrever essa carta aí à igreja de Roma. Então, pouco antes da partida de Paulo à Judéia e completar a sua terceira viagem missionária. Então, perceba que se a carta aos Gálatas foi escrito na primeira viagem missionária de Paulo, e esta carta aqui é escrita pouco antes de completar a terceira viagem missionária, então isso indica que as cartas de Paulo, vamos observar que ela não está em uma ordem cronológica. Por que não está em uma ordem cronológica? Porque a carta à igreja da Galácia, segundo alguns estudiosos, ela é escrita na primeira viagem de Paulo, logo após eles terem sido escolhidos, tá certo, por revelação do Espírito Santo, quando estava ali na cidade de Antioquia. No capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo será separado juntamente com Barnabé para a obra. É ali onde se inicia a primeira viagem. Depois que tinha passado já 14 anos. Então, provavelmente, esta carta aqui, à igreja de Roma, foi escrito muito depois da carta à igreja de Gálatas. Certo? De acordo com os relatos históricos, Gálatas foi escrito primeiro do que a carta aos Romanos. Então ele teve o auxílio de Técio para escrever a carta, conforme o relato do capítulo 16 e o versículo de número 22. Isso era muito comum, certo? Esses escritores da época, eles eram chamados de amanuenses. Se observarmos o Evangelho de Marcos, certo? Ele é um evangelho escrito por Marcos, mas por supervisão de Pedro. A igreja, ela acredita que o Evangelho de Marcos são as memórias de Pedro. A data que foi escrita a carta é meados do ano 57 depois de Cristo. Na última visita a Corinto, ele vai aproveitar a ida da irmã Febe a Roma para enviar a carta. Então, algumas particularidades que precisamos entender aqui. Paulo ele não está em Roma. Quando escreve a carta, ele está em Corinto. Paulo ele não escreve a carta do seu punho. Quem escreve a carta é Técio. E outra coisa, Paulo ele não envia esta carta à igreja de Roma. A Bíblia diz, em Romanos capítulo de número 16, que a irmã Febe, tá certo? Ela vai fazer uma visita em Corinto e Paulo aproveita e manda esta carta por mão da irmã Febe. Além de mandar esta carta por mão da irmã Febe, Paulo vai dar uma recomendação em relação a ela, para aqueles que não aceitam o diaconato feminino.
Quero dizer para vocês que o diaconato feminino é de origem bíblica, está no texto original. Capítulo 16, versículo 1 no texto original vai dizer que Paulo vai recomendar a nossa irmã Febe, receber a nossa irmã Febe. E o texto grego deixa claro, diaconisa da igreja em Secleia. Então Febe era uma diaconisa da igreja em Secleia, e esta diaconisa visita a cidade de Corinto, e Paulo aproveita a visita dela e manda a carta que ele tinha escrito para as igrejas de Roma por mão dela. Então, esses ensinamentos que estão ensinando, que quando Paulo escreve esta carta, Paulo escreve em grande perseguição, estavam perseguindo ele, e ele escreveu no calor da perseguição, não é bem assim. É bem verdade que o Império Romano está perseguindo a igreja, mas Paulo não está, tá certo, em Roma, quando ele escreve essa carta. Ele está, ok, na cidade de Corinto, E ele não envia também a carta quem entrega para a igreja é a irmã Febe, que era diaconisa da igreja em secreto. E ele dá uma recomendação nesta carta para que o que estava escrito pudesse confortar o coração dos irmãos. E Paulo recomenda que em breve ele estaria, tá certo, com os seus irmãos em Roma. O propósito da carta. Havia dois importantes propósitos. O primeiro, defender sua mensagem e teologia, questionada por alguns. Por quê? Porque Paulo ele foi chamado para pregar aos gentios o evangelho da graça por meio da fé na pessoa de Cristo. Perceba que vai haver questionamentos e problemas em relação ao apostolado de Paulo. Paulo vai se posicionar em sua defesa em relação ao seu apostolado e ao seu ensinamento. Enquanto Paulo está pregando Cristo mediante a graça e a fé, existem grupos na igreja que estão querendo judaizar o cristianismo. Querem trazer de novo a lei, tá certo? Como se a salvação não fosse pela graça e pela fé, sim pelas obras que o povo deveria fazer. Era aquilo que a lei ensinava. Então havia dois importantes propósitos. Primeiro, defender a mensagem teológica, questionada por uns. Segundo, corrigir certos problemas na igreja causados por atitudes erradas em relação aos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Palavras-chave do livro de Romanos: justiça, fé, santificação, lei e graça. A carta de Paulo aos Romanos, ela recebe alguns títulos. E alguns títulos da carta, ou alguns títulos dados à carta são: Evangelho segundo Paulo, Evangelho de Cristo ressurreto, Tratado Teológico Paulino, Mas Puro Evangelho, Principal das Epístolas Paulinas, a Catedral da Doutrina Cristã. Então, esses são alguns títulos que são dados à carta de Paulo à igreja que está na cidade de Roma. Ok? A visão panorâmica da carta. Quando o cristianismo chegou a Roma, através de Áquila e Príscila entre os judeus, que foram expulsos por Cláudio, que era imperador, em meados do ano 49 depois de Cristo. Há uma afirmação de Agostinho que havia chegado durante o governo do imperador Calígula. Então já Agostinho
Ele defendia que o evangelho ele chegou em Roma não através de Aquila e Príscila no ano 42, mas sim havia chegado durante o governo do imperador Calígula, em meados do ano 37 a 41 depois de Cristo. Isso é o pensamento e a posição de Agostinho. O apóstolo demonstra uma vontade ardente de visitar os irmãos de Roma, o que até então não havia conseguido ainda. Então perceba que Paulo não está em Roma. Paulo, em nenhum momento, ele escreve a carta do seu punho, em nenhum momento ele envia essa carta de forma peculiar e particular a Roma. Ele envia por mão de Febe, a diaconisa de Secreia, e ele tem uma ardente vontade de visitar os irmãos que estão em Roma, mas até então ele não consegue ir. Dentro da visão panorâmica, esta epístola aos Gálatas não, a igreja de Roma, ela é uma das epístolas mais longas e mais influentes que o apóstolo Paulo escreveu. Existem algumas divisões principais da epístola que são condenação, salvação por meio da justificação, sendo que dentro do pensamento paulino essa justificação não era pelas obras da lei, sim pela graça. Santificação e glorificação. Então a epístola mais longa que Paulo escreve está dividida em condenação, salvação por meio da justificação, santificação e glorificação. Paulo ele inicia a carta afirmando que é um apóstolo separado para o evangelho de Deus. Por que Paulo defende isso? Porque Paulo, quando se converte, ele não é aceito pela igreja de Jerusalém. Até porque alguns não acreditam na conversão de Paulo verdadeiramente. Alguns chegam a acreditar que talvez Paulo ele estivesse fingindo ser cristão para saber onde as igrejas estavam para depois mandar prender e matar o povo. Então a igreja não aceita Paulo. E Paulo ele vai sair para ir para a região da Arábia. Paulo vai sair para ir para a região da Arábia. Então ele passa ali na Arábia ali aproximadamente 3 anos. Ele volta para Tarso, ele vai continuar com o seu ofício de fazedor de tendas. Depois Paulo volta para Jerusalém. Então Paulo, ele, nas suas cartas, a primeira coisa que ele vai destacar é que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus Pai. Então perceba que sempre ele vai defender o seu apostolado em razão da forte oposição que havia em relação à sua pessoa. Ok? Então ele inicia a carta afirmando que ele é um apóstolo que foi separado para o Evangelho de Deus. O tema central o tema central é a justiça de Deus. Enquanto os crentes em Roma estavam querendo distorcer a pregação de Paulo, ensinando que a salvação era pelas obras da lei, Paulo está afirmando que não precisa de nenhuma obra, que o cristão é salvo pela graça, pelo favor de Deus, e não pelas obras da lei. Ponto central da parte doutrinária, Romanos capítulo 3, versículo 21, 4 e 25, afirma que tanto judeus e gentios são justificados somente mediante a fé em Jesus. É isso que Paulo está ensinando aos cristãos judaizantes que estão na igreja. Que a salvação era mediante a graça e mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
A certeza da salvação adquirida por meio da graça de Deus. Paulo ele vai destacar aos crentes que antes de Cristo todos eles estavam mortos em delitos, em pecados, mas Cristo os tinha justificado mediante a sua graça, mediante a fé que opera para a salvação. Paulo destaca que o crente justificado deve morrer com Cristo para o pecado. Paulo também ele vai destacar no capítulo 8 que aqueles que aceitaram a Cristo, eles se tornaram filhos de Cristo por adoção. E esta adoção como filhos de Deus iria conduzir o povo à glorificação do Senhor. Paulo destaca no capítulo 9 que Deus tinha um plano de redenção tanto para judeus como também para os gentios. Porque, de certa forma, os gentios ainda se consideravam cartas superiores. É como se não tivesse espaço para outros povos. Mas Paulo deixa claro que Deus morreu para judeus e Deus morreu para gentios. No capítulo 12 ao 14, Paulo vai chamar a atenção dos cristãos de Roma acerca da vida cristã, tanto social, civil, como também moral. E eles deveriam mostrar e evidenciar isso na prática. No capítulo 15, Paulo ele destaca planos pessoais e individuais, saudações e admoestação. Ok? Então hoje chegamos ao fim da nossa aula e esta semana ainda vamos estar enviando para os irmãos a segunda aula, certo? Que será a carta de Paulo à igreja da Galácia. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.